Olá, amigos! Damos início a este resumo do fascinante livro GOG, Começa a Contagem Regressiva, escrito por J. J. Benítez, que assegura que preferia não tê-lo escrito. Acomode-se e vamos juntos aproveitar este resumo. Sem mais, vamos ao que viemos. Nesta obra do Sr. Benítez é apresentado um personagem conhecido como Yuno, embora alguns o chamem de Capitão. Desde o início, esse personagem deixa claro que sua identidade não é importante. Sua missão consiste em conduzir o relato que está prestes a se desenvolver. Além disso, ele adverte que certos fatos mencionados ainda não ocorreram. Assim começa uma jornada por acontecimentos que combinam realidade e reflexão, desafiando a lógica e abrindo espaço para a imaginação. Star, uma mestiça nascida em Alberta, no Canadá, é uma das protagonistas de GOG. Seu nome de origem, SARS, significa a que olha descaradamente. Descendente de uma tribo tapascana conhecida por seus feiticeiros, ela possui uma habilidade única. Pode voar com a mente e explorar qualquer objeto. Desde criança, demonstrou um talento especial para observar as estrelas. Filha de um homem branco e de uma indígena, decidiu dedicar-se à ciência, doutorando-se em astrofísica. Atualmente, trabalha no Observatório do Cerro Tololo, no Chile, onde é responsável pela câmara de energia escura instalada no telescópio Vitor Blanco. Ela faz parte de uma equipe internacional que estuda a expansão acelerada do universo. A câmara, com um sensor de 570 megapixels e 74 dispositivos de carga acoplada, permite rastrear o firmamento com precisão, elaborando mapas de mais de 200 milhões de galáxias. Os dados coletados confirmam que os universos se expandem a velocidades inimagináveis, de milhares de milhões de quilômetros por segundo. Star consultou seu relógio enquanto esperava Yuri. Voltou ao monitor de controle do telescópio e dirigiu seu olhar além dos pilares da criação, as imponentes colunas de gás de M16. Com a ajuda do infravermelho, explorou a região oculta atrás dessas formações e descobriu algo assombroso: uma galáxia com forma de feto. O mais inquietante era que ela parecia crescer como um ser humano. Star estremeceu ao notar sua silhueta definida, cabeça, tronco, membros, até mesmo um cordão umbilical que se estendia desde seu centro. Perguntou-se como aquilo era possível, sentindo um calafrio percorrer suas costas. Mas o que a deixou sem fôlego foi o som que a galáxia emitia, ondas de rádio que pulsavam como um coração. Nesse instante, Yuri entrou na sala com 2 cafés fumegantes e uma folha na mão. Coreana e astrofísica, era assistente de Star. Com voz ansiosa, mencionou o último relatório. As abelhas estavam desaparecendo a um ritmo alarmante. Segundo o Laboratório Francês para a Saúde das Abelhas, 33,6% das colmeias em 17 países europeus haviam sido despovoadas. A revista Science ia mais longe, sugerindo a possibilidade de uma migração em massa, sem motivo aparente. Com preocupação, Yuri acrescentou que as abelhas polinizam 35% dos cultivos e que, sem elas, haveria fome. As flores desapareceriam. O som do alarme interrompeu a conversa. Era o amanhecer. Star desligou a câmara de energia escura, despediu-se de Yuri, caminhou até seu módulo e, exausta, preparou-se para descansar. Nas paredes, uma fotografia de seus pais lhe recordou o lugar onde realmente residia seu coração. Minutos depois, adormeceu, mas 1 hora mais tarde acordou sobressaltada. Sentou-se na cama com o coração acelerado. Em seu sonho, sua mãe, Fogo Novo, havia aparecido diante dela. Pedia que ela fosse até ela, queria conversar. Ao redor, voava uma linda borboleta azul. Star franziu o senho. Nas montanhas rochosas não existiam borboletas azuis. Desde criança, havia aprendido que os sonhos eram sagrados para seu povo, o meio pelo qual se comunicavam com seus, quando a distância os separava. Fogo Novo, além de sua mãe, era uma líder espiritual. Nunca precisou de um telefone para falar com alguém, bastava mergulhar nos sonhos.
Star havia sido treinada nessa habilidade desde pequena. Fogo Novo herdara esse dom de seu pai, que o recebera de sua avó. Todos haviam sido visitados em sonhos por um mensageiro do aro sagrado. Segundo a tradição, sua linhagem descendia daquele que uniu as tribos do Canadá. Star estava perplexa. Sua mãe a chamava desde os sonhos. Sentiu o sono envolvê-la novamente, como uma benéfica nevada. Em sua nova entoação, viu a borboleta azul e ouviu sua mãe pedir que voltasse logo. Guiada por sua intuição, Star compreendeu que precisava deixar tudo para trás e viajar até Calgary. Acordou Yuri, sua assistente, e informou que partiria para as Montanhas Rochosas. Sem maiores explicações, deixou o observatório Cerro Tololo e iniciou a viagem de volta para casa. Ao chegar, seu olhar pousou sobre uma das choupanas pintadas de vermelho maçã. Era a de Fogo Novo, sua mãe. A brisa do norte brincava com seus cabelos soltos e a beijava. Star sorriu ao sentir a ternura de seu lar. Sua mãe a esperava. Fogo Novo abriu a porta e abençoou a filha. A feiticeira a recebeu com suas melhores vestes. Star percorreu a velha cabana não só com o olhar, mas com o coração. Tudo estava como antes. As peles de urso de seu pai, falecido anos atrás, ainda adornavam o chão. Durante alguns minutos, mãe e filha permaneceram em silêncio. Não era necessário falar. A fumaça doce e densa do tabaco falava por elas. Star pegou o cachimbo e aspirou profundamente, enquanto observava as rugas no rosto da mãe e as contava mentalmente. Quando chegou a hora da refeição, compartilharam o alimento em silêncio, como ditava a tradição. Finalmente, Fogo Novo decidiu falar. Contou que tudo havia começado quando, em sonhos, um ser luminoso desceu do aro sagrado para visitá-la. Essas criaturas eram deuses ou servidores dos deuses. Esse ser a convidou a subir ao aro sagrado. A visão a levou ao céu dos mortos. Lá, viu seu esposo, que parecia vivo, embora rejuvenescido. Não aparentava mais de 20 anos e exalava felicidade. Todos os habitantes daquele lugar compartilhavam da mesma alegria. Trabalham em diversos ofícios. Seu esposo cortava lenha em florestas inesgotáveis. O cenário era plano e verde, com abundante caça e pesca. Fogo Novo também teve um encontro com o Grande Espírito. Em sua visão, Deus era luz, uma luz azul formidável. Esse ser divino ordenou que ela voltasse e contasse o que havia visto. Revelou que o fim da humanidade estava próximo. Em sua jornada espiritual, contemplou a terra e distinguiu 2 sóis no céu. Foi testemunha da grande tribulação. Depois, a escuridão e a morte tomaram conta do mundo. Star lembrou da profecia de Wovoka, o iluminado, falecido em 1932, que havia previsto algo semelhante. Ninguém acreditou nele em sua época. Sua mãe prosseguiu, afirmando que o que viu era um presságio ruim para o mundo. Explicou que os irmãos Opes também haviam advertido. Se uma abóbora de cinzas fosse lançada sobre a terra, muitos morreriam, e a vida como se conhece chegaria ao fim. Após essa revelação, Fogo Novo teve outro sonho, dias depois. O aro sagrado retornou e mostrou-lhe uma batalha em seu interior. A guerra se desenrolava em uma grande tela. Nela, distinguiam-se 3 símbolos: uma estrela de 6 pontas, uma meia-lua e uma cruz. Essas forças lutavam entre si. A cruz era negra. Depois, um grande clarão cobriu tudo. Após a explosão, restaram apenas o silêncio, a escassez e a morte. Star compreendeu o significado da visão. Sua mãe falava de uma guerra entre árabes, judeus e ocidentais. Mais uma. E ainda havia mais por ouvir. A mãe de Star continuou seu relato, afirmando que o segundo sol viria do Oriente. Mencionou que um ajudante divino lhe havia revelado que não se ouviria trovão algum quando isso acontecesse. O que aconteceu assegurava que o segundo sol apareceria acompanhado de milhares de luzes vindas de um lugar distante e que, mesmo estando morto, traria consigo a vida. Após receber essa visão, seu primeiro impulso foi entrar em contato com sua filha, e agora, ao vê-la, ele a abençoa.
2 dias depois, Starr recebeu um e-mail de Kur, um astrofísico obcecado por meteoritos. Atom pedia que ela viajasse com urgência à sua casa em Samaná. Ao chegar à República Dominicana, Kur e sua esposa Pilar a esperavam ansiosos. Sem perder tempo, levaram-na em uma lancha mar adentro. Enquanto observavam baleias, Kur lhe mostrou fotos de GOT, um objeto recém-detectado. Antes que pudesse explicar, uma baleia emergiu violentamente, lançando Starr ao mar. Após resgatá-la, voltaram à costa. Naquela noite, Kur confessou que um suposto militar norte-americano lhe entregou um envelope com coordenadas e o nome GOT. Ao investigar, descobriu que era um objeto desconhecido, viajando a quase 100 km por segundo em direção à Terra. Starr se espantou por nenhum observatório ter detectado o objeto, mas Kur suspeitava que os telescópios militares já o conheciam, ou que a verdade era ainda mais inquietante. Pediu a ela que confirmasse com o telescópio de Tololo, mas a alertou de que deveria guardar segredo. GOT estava a 2 bilhões de quilômetros da Terra. Segundo seus cálculos, o impacto ocorreria em menos de 10 anos. Naquele momento, Starr lembrou-se dos sonhos da sua mãe, Fuego Nuevo, que lhe falava sobre a visão de 2 sóis brilhando no céu. Kur, com um tom grave, explicou que a rocha só seria visível 1 ano antes da possível colisão, talvez 8 meses antes, dependendo de vários fatores. Olhando-a com firmeza, pediu que prometesse manter a informação em segredo, ao menos por enquanto. Enquanto Kur segurava as mãos de Starr, o peso da descoberta parecia se tornar ainda mais insuportável. Ele insistiu para que ela prometesse não revelar a existência de Gog. Afirmou que suas vidas estariam em risco caso a informação viesse a público. Antes da despedida, entregou-lhe as coordenadas e os dados técnicos do asteroide, suplicando que o contatasse assim que retornasse ao observatório e pudesse confirmá-lo com a câmera de energia escura. Starr voltou ao observatório de Cerro Tololo. Seu assistente, Yuri, notou sua inquietação, mas mal trocaram palavras. Naquela mesma noite, ela se trancou na câmera de energia escura e começou a busca por Gog. As coordenadas estavam corretas. Às 4 da madrugada, após horas de trabalho, foi pegar um café, sentindo-se completamente desolada. Gog era pior do que imaginavam. Seu tamanho variava entre 12 e 15 quilômetros de comprimento e sua velocidade era assustadora, mais de 80 quilômetros por segundo. A data estimada do impacto com a Terra era 29 de agosto de 2027. O asteroide começaria a ser visível a olho nu entre 8 e 10 meses antes da colisão, embora ainda fosse cedo para definir isso com precisão. O impacto provavelmente ocorreria no Oceano Atlântico. Ela desligou a câmera de energia escura e, ao amanhecer, saiu do observatório. O medo a dominava por completo. Um golpe na porta a assustou. A voz insistente de Yuri pedia que abrisse, caso contrário, ela arrombaria a porta. Ao entrar, observou Starr com espanto. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Com preocupação, perguntou se ela estava grávida. Starr, com um sorriso amargo, disse que gostaria que fosse isso, mas a verdade era muito pior. Diante da insistência de Yuri, Starr desabou e contou a descoberta de Kur, mas antes fez a amiga prometer que guardasse segredo. A coreana jurou que não contaria a ninguém. Ainda incrédula, Yuri perguntou se outros observatórios já tinham confirmado. Starr, sem certeza, respondeu que só sabia de um. Arrastou Yuri até o observatório e pediu que verificasse os dados. A contragosto, ela obedeceu. As câmeras foram implacáveis. Lá estava Gog. Com o rosto transtornado, Yuri exclamou que aquilo não podia ser real. Naquela mesma noite, observou o objeto ao vivo. Os dispositivos do grande telescópio captaram um ponto escuro em movimento a mais de 150 unidades astronômicas. Atônita, Yuri repetia que não podia ser verdade. Starr a lembrou da promessa. Ninguém podia saber. A coreana não sabia se chorava ou gritava. Insistiu que deviam avisar a comunidade científica, mas Starr recusou. Sua intuição lhe dizia que deviam esperar.
Sempre haveria tempo para avisar outros observatórios. Desesperada, Yuri revisou um mapa tentando encontrar um lugar seguro para se refugiar. Star a olhou com tristeza e advertiu. Se Gog chegasse, o primeiro a morrer seria um privilegiado. Tomada pela angústia, a coreana continuou procurando um lugar impossível para se esconder do monstro espacial. Star retornou ao observatório de Cerro Tolono, com o peso da incerteza apertando seu peito. Assim que cruzou a porta, Yuri notou sua preocupação. Nenhuma das duas disse uma palavra. Naquela mesma noite, Star se trancou na câmara de energia escura para verificar novamente as coordenadas que havia recebido. Quando o relógio marcou 4 da madrugada, sentiu-se completamente abatida. Precisava de um café. Suas descobertas eram mais aterradoras do que jamais imaginara. Gog não era um simples asteroide. Seu tamanho era colossal, entre 12 e 15 quilômetros de diâmetro. Mas o mais alarmante não era a dimensão, e sim a velocidade. Mais de 80 quilômetros por segundo. E sua trajetória apontava diretamente para a Terra. Segundo os cálculos, o impacto estava previsto para 29 de agosto de 2027. De 8 a 10 meses antes, qualquer pessoa poderia vê-lo a olho nu. Acreditava-se que cairia no Oceano Atlântico, mas ainda era cedo para confirmar. Naquela noite, Yuri não conseguiu descansar. Mergulhou em uma busca febril por abrigos. Espalhou mapas pela sala, procurando um lugar seguro. Star a observava em silêncio, com uma calma gélida. Dias depois, na quietude da madrugada, Yuri voltou a observar Gog. O terror tomou conta dela, e um grito rasgador escapou de sua garganta. Um astrônomo recém-chegado correu alarmado. Ao ver a imagem na tela, ficou paralisado, sem conseguir conter sua angústia. Yuri reagiu com violência, sem aviso, desferiu uma cabeçada brutal na testa do homem, que caiu inconsciente. O caos se instalou no observatório. O astrônomo foi hospitalizado imediatamente, e Star não teve outra opção senão tomar medidas drásticas. Repreendeu sua assistente e ordenou que tirasse férias. Sem protestar, Yuri arrumou suas coisas e desapareceu. Após o incidente, começaram a circular rumores em Cerro Tololo e em outros observatórios. Espalhavam-se teorias absurdas, algumas sem sentido. Star compreendeu então que Kur tinha razão. A astronomia profissional podia virar um galinheiro de comadres. Poucas horas depois, Strong apareceu no apartamento de Yuri. Sua imponente figura de quase 2 metros preencheu o ambiente. Não era apenas um adido militar da Embaixada dos Estados Unidos em Santiago, mas um espião. Seu cabelo cuidadosamente tingido e sua obsessão por cremes hidratantes faziam parte de sua aparência meticulosa. Ao ver Yuri sentada no chão, rodeada de mapas, Strong percebeu que algo a atormentava. Tentando arrancar informações, perguntou se ela estava grávida. Para ele, aquilo seria uma catástrofe. Mas Yuri sequer se dignou a responder. Olhou-o com desprezo e foi até a varanda, observando crianças correndo entre as árvores e pensando em como estavam alheias à tragédia que se aproximava. Strong insistiu, queria saber o que estava acontecendo. Com o olhar perdido no horizonte, Yuri perguntou se ele era capaz de guardar um segredo. Com um sorriso calculado, ele disse que sim, era sua especialidade. Sem conseguir mais se conter, Yuri revelou a verdade. Com voz trêmula, falou sobre o asteroide, seu tamanho descomunal e sua velocidade assustadora. Explicou que vinha direto para a Terra e que a data do impacto já estava calculada. Strong ouviu atentamente. Perguntou como tinham detectado e Yuri contou toda a história. A entrega dos documentos por um militar desconhecido dos Estados Unidos, a velocidade e a certeza do destino. Quando Star tentou saber mais sobre o misterioso militar, Yuri confessou que não sabia de nada além da versão de Kur. Depois, olhando os mapas de novo, murmurou para si que não queria morrer. Estava convencida de que precisavam encontrar um abrigo. Na manhã seguinte, Strong fez 2 ligações.
A resposta foi clara e direta. Deveria apresentar-se em Yuma o quanto antes. Código verde. 48 horas depois, aterrissava em Los Angeles. Ao pé do avião, um veículo militar com vidros escurecidos o aguardava. Sem perder tempo, foi levado à base secreta de Yuma. Ao entrar, passou por múltiplas varreduras, nada podia ficar sem inspeção. Finalmente, atravessou a última barreira de segurança e entrou na chamada Sala das Tempestades. O local era completamente selado, nada podia atravessar suas paredes e nenhuma informação saía de lá. Escudos eletromagnéticos envolviam a sala com o cuidado de um bebê protegido no berço. O coronel Strong avançou com passos firmes e tomou assento. À sua frente, o general Sheridan o observava com expressão severa. Sem rodeios ou formalidades, agradeceu seu esforço e afirmou que, quanto antes terminassem, melhor. Com um gesto seco, indicou que começasse. Strong colocou sobre a mesa de vidro um pequeno caderno azul com espiral. Esboçou um sorriso breve e passou a ler suas anotações. Relatou com precisão tudo o que Yuri lhe havia contado. Na sala, vários homens à paisana escreviam sem parar, sem tirar os olhos de seus cadernos. O general, com o olhar perdido no teto, ouvia em completo silêncio. Alguns instantes depois, sem alterar a expressão, Sheridan serviu-se de um café e fez a primeira pergunta. Queria saber quem havia dado a informação a Yuri. Strong respondeu sem hesitar. Segundo sabia, sua chefe havia recebido os dados de Kur, um astrônomo, que por sua vez os obtivera de um militar. O general assentiu levemente e pressionou ainda mais. Queria confirmar um detalhe em particular, o nome do asteroide. Strong confirmou o que suspeitavam, ele era chamado de Gog. Sem demonstrar reação, Sheridan abriu a pasta amarela à sua frente, retirou um documento e o estendeu sobre a mesa. Era um mapa. Sem levantar os olhos, afirmou com voz grave que a fonte estava correta. Starr pegou o papel com as mãos trêmulas. Era um mapa do Caribe. Próximo às Bermudas, uma inscrição em tinta escura destacava-se. Local do impacto de Gog. Um arrepio percorreu seu corpo. Se aquilo era verdade, o impacto era inevitável. Mas algo incomodava ainda mais. Como Kur sabia? O general confirmou que os cálculos batiam com os dos astrônomos do Cerro Tololo, no Chile. Não havia margem de erro. Gog impactaria em 9 ou 10 anos. Strong perguntou se havia alguma forma de evitar. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Então Sheridan respondeu com frieza. Não interessava evitar. Strong ficou desconcertado. O general revelou então a verdade. Após a catástrofe, quem sobrevivesse dominaria o mundo. Se a informação vazasse, seria desacreditada pela NASA, como já acontecera antes com o asteroide UR-16. E assim terminamos a primeira parte do resumo do livro Gog, de J.J. Benítez. Não perca nossos próximos vídeos. Em breve vamos continuar com a segunda parte do resumo. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima!